Capítulo 1. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Quanto deve ser a nossa confiança em Maria, por ela ser a Rainha da Misericórdia, uma vez que a grande Virgem Maria foi exaltada a ser a mãe do rei dos reis, é com justa razão que a Santa Igreja a honra e quer por todos seja honrada com o título glorioso de Rainha. Seu filho é o rei, diz Santo Ambrósio, com justa deve ser a mãe estimada e chamada de rainha. Desde que Maria, acrescenta São Bernardino de Sena, deu o seu consentimento para ser a mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se a rainha do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, discorre Santo Haroldo Abade, não era separada da carne de Jesus, como então da sua majestade pode estar separada a mãe? Por onde deve-se julgar que a glória do reino não é apenas comum entre o filho e a mãe e o filho, mas a mesma. E se Jesus é o rei do universo porque Maria é a rainha. De modo que, diz São Bernardo de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantos devem, portanto, servir a Maria, já que os anjos, os homens e todas as coisas que há no céu e na terra, uma vez que são sujeitas ao império de Deus, são também sujeitas ao domínio da Virgem. Desse modo, voltando à Divina Mãe, Abade Guerrico assim lhe fala: segue Maria, segue livre de cuidados nos bens do teu filho, age confidentemente como rainha, mãe do rei e esposa, e a ti se deve o rei e o poder. Segue, portanto, Maria, segue segura a dominar. Rainha, portanto, é Maria, mas saibam todos, para consolo geral, que ela é a rainha toda doce, clemente e inclinada ao bem de nós miseráveis. Por isso a Santa Igreja quer que nos saudemos nesta oração e a chamemos de Maria, de Mãe de Misericórdia, o próprio nome de rainha, como considera Santo Alberto de Magno, significa piedade e providência para com os pobres, a diferença do nome de imperatriz, que significa severidade e rigor. A magnificência dos reis e das rainhas consiste em avaliar no sofrimento os miseráveis, de Seneca, de tal modo que onde os tiranos, ao reinar, têm por fim o próprio bem. Os reis devem ter por fim o bem dos súditos. Por isso é que na consagração dos reis ungem-se as cabeças deles com óleo, símbolo de misericórdia, para denotar que eles, ao reinar, devem sobretudo nutrir pensamento de piedade e benevolência para os seus súditos. Devem, portanto, os reis aplicar-se principalmente nas obras de misericórdia, mas não a tal ponto que se esqueçam de usar justiça contra os maus, quando precisam, mas não Maria, a qual, ainda que rainha, todavia não é rainha da justiça, dedicada ao cargo dos malfeitores, mas a rainha da misericórdia, dedicada apenas à piedade e ao perdão dos pecadores. É por isso que a Igreja quer que chamemos expressamente de Rainha da Misericórdia. João Gersone, grão-chanceler de Paris, considerando essas palavras de Davi: ouvi que o poder é de Deus e que é a vossa misericórdia, diz consentindo ao reino de Deus na justiça e na misericórdia. O Senhor o dividiu, o reino da justiça e reservou a si, e o reino da misericórdia cedeu-o a Maria, ordenando
que todas as misericórdias que se dispuseram aos homens passem pela mão de Maria e ao seu arbítrio sejam dispensadas. É o conformar, e o confirma São Tomás no prefácio das epístolas canônicas, dizendo que a Santa Virgem, depois de conceber no seio do Verbo Divino e dar à luz, obteve metade do reino de Deus, de modo que ela se tornou Rainha da Misericórdia, assim como Jesus Cristo permaneceu o Rei da Justiça. O Eterno Pai estabeleceu Jesus como Rei da Justiça e por isso o fez juiz universal do mundo. E, com base nisto, que cantou o profeta: Deus, dai ao Rei o teu julgamento, a tua justiça ao seu filho Rei. Daqui procede um douto intérprete, dizendo: Senhor, desde ao vosso filho a justiça, porque a vossa misericórdia desde a mãe do Rei. Por isso, São Boaventura retorna à supremaciada passagem de Davi para dizer: Deus dá o teu julgamento ao rei, a misericórdia à tua mãe dele. Assim, do mesmo modo, diz o arcebispo de Praga, Ernesto, que o Pai Eterno deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à Mãe o ofício de compadecer-se e consolar os miseráveis. Quanto a isso, predisse o mesmo profeta Davi, com o próprio Deus consagrou, por assim dizer, Maria, Rainha da Misericórdia, ungindo-a com óleo da alegria. Por isso Deus te ungiu com o óleo da alegria, a fim de que todos nós, miseráveis filhos de Adão, nos alegremos, lembrando de haver no céu uma grande rainha, cheia de unção e misericórdia, e de piedade para conosco, como diz São Boaventura: Maria, cheia da unção da misericórdia, do óleo da piedade, por isso te ungiu Deus com o óleo da alegria. E de tal propósito, como é bem aplicada por São Alberto Magno na História da Rainha Esther, na qual figurou-se a nossa Rainha Maria, lê-se no livro de Esther, no capítulo 4, que quando a Rainha Azuri saiu nos seus reinos um decreto pelo qual se ordenava a morte de todos os judeus, então Mardoqueu, que era um dos condenados, confiou a salvação deles a Esther, a fim de que intercedesse junto ao rei para obter a revogação da sentença. No começo, Esther recusou a cumprir este dever, temendo zombar ainda mais do rei Ahasuero, mas respondeu a Mardoqueu e mandou dizer que não pensasse em salvar apenas a si mesmo, em vez que o Senhor havia colocado no trono para obter todos os judeus a salvação. Não penses em livrar apenas a tua vida, porque está colocando na casa do rei por todos os judeus. Assim dizia Mardoqueu a rainha Esther, e assim ainda podemos dizer-nos pobres pecadores, a nossa Rainha Maria, se em algum momento a repugnasse obter de Deus a liberação do castigo juntamente merecido por nós. Não penseis, Senhora, que Deus nos tenha exaltado a Rainha do mundo apenas para prover os vossos bens, mas para que vós, tão engrandecida, pudesse compadecer-vos mais e melhor socorrer a vós miseráveis. Ahasuero, quando viu Esther em sua presença, perguntou amorosamente o que virá buscar a ele. Qual é o teu pedido? Respondeu-lhe então a rainha: Meu rei, lhe disse, se encontrai graça nos olhos teus, dai-me o meu povo, pelo qual te rogo. E Ahasuero lhe atendeu, ordenando, sem
prestenejar que eu revogasse a sentença.